Eu tenho certeza que você conhece esse texto, mas talvez ele se tornou mais significativo esses dias, e eu queria que você marcasse, sublinhasse na sua Bíblia esse texto. Hebreus 10, 25, a parte A apenas. Se ficar sublinhado, fica mais fácil de você encontrar, se você desejar. Hebreus 10, vamos ler o versículo todo apenas, ao invés de apenas ler a parte A. É um comando. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, imagina, já naquela época. Antes, façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Marca aí a parte A, e não deixemos de congregar-nos. A comunhão, o congregar, gera ou produz ou deve ser mantido por pelo menos 3 razões. Há uma ordem, há uma promessa de presença do Senhor em segundo lugar, e em terceiro lugar, a comunhão, ao congregar, era a prática regular da igreja primitiva. Há cerca de 5 meses, como já dissemos, nós não nos reunimos para cultuar o Senhor publicamente. Em outras palavras, nós não temos tido comunhão aqui no templo há um bom tempo. Claro, esta comunhão não tem sido escolha nossa, não aconteceu por decisão que tivéssemos tomado, mas sim por causa da pandemia que estamos enfrentando. Temos tentado seguir as normativas do governo e obedecer às orientações sanitárias para a proteção dos nossos membros e congregados. Todavia, é bom que a gente esteja cônscio, é bom que estejamos cientes de que comunhão regular dos crentes é normativa para a saúde espiritual de todos nós. O ato de congregar ou comungar não é opcional. O Novo Testamento comanda, como eu disse, que tenhamos comunhão regular. Lemos agora mesmo, não deixemos de reunir-nos na igreja, como alguns estão fazendo, uma versão mais contemporânea, mas encorajemo-nos uns aos outros. Temos aqui, então, a primeira razão, o primeiro motivo pelo qual nós devemos nos congregar. Há um comando, existe uma ordem para que os crentes mantenham comunhão regular. Há um mandamento para que nós, cristãos, não paremos de nos reunir. A consequência direta disso aqui é que não pode haver crente desigrejado. Não existe isso. Se é uma ordem, é uma incoerência, é uma anomalia haver um crente desigrejado. Toda pessoa que nasce de novo passa a pertencer não apenas à família mística ou espiritual de Cristo, mas ele passa a pertencer também à família física e tangível do Senhor Jesus. Um regenerado, um crente que recusa a comunhão com seus irmãos, está fora dos padrões bíblicos. Cristão que não se congrega é aberração antibíblica. Nas páginas do Novo Testamento, não existem crentes que não se ajuntam ao corpo físico de Cristo. Por sinal, como diz o moto popular, a brasa longe da fogueira esfria, e não é sem base bíblica. Olha o que diz Hebreus 10, 24. Pensemos em como nos motivar um ao outro. Pensemos, consideremos como nós vamos nos motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Então, há uma ordem para que a gente esteja juntos, caminhe junto. O cristianismo está cheio de nós. Nosso, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, não é venha a mim apenas, está cheio de comandos. As cartas de Paulo estão cheias de vós, fazeis desta maneira.
Então, há um comando para que a gente esteja junto. Em segundo lugar, há uma promessa especial para aqueles que se congregam. Onde está isso, pastor Heinck? Mateus 18, 20, lemos as seguintes palavras do próprio Cristo: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Notamos aqui que Cristo dá grande importância à comunhão dos santos. Tanto é assim que ele promete a sua ilustre presença quando nós nos congregamos. O mesmo princípio, o mesmo fundamento é visto também no Antigo Testamento. Lemos em Salmo 22, 3, que Deus está presente quando o seu povo se reúne. Salmo 22, 3, tu és santo, tu habitas entre os louvores de Israel. O Senhor Deus se faz presente quando o seu povo se junta para louvá-lo. Em terceiro lugar, lemos que os cristãos tinham a prática regular de se ajuntarem, de se congregarem, de se reunirem. Por exemplo, em João 20, 19, lemos: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas. A prática de se reunir era corriqueira. Vemos mais adiante, 20, 26, as seguintes palavras: uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali reunidos, e Tomé com eles. Jesus pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. A prática de congregar, de reunir, continua anos mais tarde. Nós lemos em 1 Coríntios 5, 4, as orientações de Paulo à igreja. 1 Coríntios 5, 4, quando vocês estiverem reunidos, observa, não é se vocês se reunirem, ele está assumindo que a igreja vai se reunir regularmente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aí nós temos 3 razões que nos encorajam a que estejamos sempre congregando como o corpo de Cristo. Há um mandamento para que nunca deixemos de nos ajuntar, há uma promessa de presença especial e poderosa de Jesus no meio da congregação, e, em terceiro lugar, a igreja primitiva tinha como prática regular o ajuntamento dos santos. O compromisso com o ajuntamento regular de todo crente me fez lembrar o caso do professor Watson. Em uma manhã chuvosa, um seminarista se dirigia para o culto. Quando ele saiu de casa, a chuva estava ainda bem fina, mas com o passar do tempo, o chuvisco se transformou numa tempestade. O seminarista tinha ouvido o noticiário e sabia que a previsão do tempo era de chuva forte. Mesmo assim, ele resolveu ir ao culto. Não muito distante da igreja, o seminarista viu um senhor andando debaixo da tempestade. Parou o carro e ofereceu uma carona ao pedestre. Quando o homem entrou no veículo, o seminarista se surpreendeu, pois ninguém mais do que o professor de teologia dele, o professor Francis Watson. Este seminarista havia sido aluno deste professor em várias turmas. Iniciado o diálogo, o seminarista perguntou ao seu mestre: professor Watson, o que o senhor está fazendo num dia como esses? O professor respondeu: bem, é domingo, e eu vou para a minha igreja todos os domingos. O aluno respondeu: mas o senhor não viu a previsão do tempo? O senhor não viu que a meteorologia previu fortes chuvas para hoje? Por que o senhor decidiu ir à igreja hoje? O mestre replicou: eu não decidi ir à igreja hoje, eu decidi há 50 anos atrás, quando me tornei crente. Quando eu me converti, eu prometi a Cristo que estudaria a sua palavra, e na palavra eu descobri que a comunhão com os irmãos era parte essencial para que eu me tornasse um crente forte e saudável. Eu aprendi na Bíblia
que se eu não fosse membro de uma igreja local, eu estaria em desobediência. Consequentemente, eu não decidi ir à igreja hoje. Eu tomei essa decisão muitos anos atrás. Vemos aqui a suma importância da comunhão cristã. A comunhão é o relacionamento que temos uns com os outros enquanto cristãos. Esta comunhão é baseada no relacionamento que temos com Cristo. Quando nós nos tornamos crentes, 3 relacionamentos mudam em nossas vidas. Primeiro, Jesus se torna o nosso Salvador. Éramos escravos do pecado e condenados ao inferno, mas Cristo nos salva do pecado e da condenação eterna. 2 salvações acontecem conosco, pelo menos. Somos salvos de uma vida de escravidão ao pecado e somos salvos do inferno, estamos a caminho do céu. Em segundo lugar, Deus se torna nosso Pai. Toda pessoa que nasce é criatura de Deus, mas não é filho de Deus. Aprendemos isso em João 1, 11 a 13. Veio para o que era seu, os judeus, mas os judeus, os seus, não o receberam. Contudo, aos que o receberam, você e eu, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Não éramos filhos de Deus, recebemos esse direito, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. O segundo, a grande mudança que acontece conosco. Em terceiro lugar, a igreja se torna nossa família. Isto mesmo, os crentes se tornam meus irmãos e irmãs. Lemos em Efésios 2,19 que nós cristãos não somos mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós nos tornamos membros da família de Deus. Na história que eu me referi, do professor Watson, vemos que ele entendeu claramente que se tornar um cristão gerava compromisso não apenas com Cristo, mas também compromisso com a família de Cristo, já que somos irmãos e irmãs de Cristo. Afinal, o próprio Jesus é nosso irmão. Você sabia que Jesus é também nosso irmão? Lemos isso em Hebreus 2, 11 a 12. Ora, Hebreus 2, 11 e 12. Ora, tanto que santifica Jesus, quanto os que são santificados, nós, provém de um só. Eu estou enxertando para ficar claro quando você lê. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Jesus diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos. Jesus é nosso irmão. Um crente desengrejado, como eu disse acima, é uma anomalia, pois ao se separar da família de Jesus, ele está rejeitando aqueles que Jesus ama e chama de irmãos. Você nota a gravidade do que é um crente que não é membro regular de uma comunidade cristã? Ele rejeita Jesus, ele rejeita aqueles que Jesus chama de irmãos. Quando lemos sobre o início da igreja, vemos um profundo senso de pertencimento, um profundo senso de amizade, um profundo senso de comunhão. Lemos em Atos 2, 41 e 47, vemos ali claramente o amor dos irmãos uns pelos outros. Atos 2, 41 e 47. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão, que nós fizemos agora mesmo, e às orações, também fizemos oração. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Versículo 46.
todos os dias, olha que compromisso, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Este texto que acabei de ler mostra que havia entre os primeiros crentes um profundo sentimento de união, de comunhão e de fraternidade. A Bíblia não mudou, nada mudou. A situação para nós é a mesma. Esse mesmo Espírito deve permanecer conosco nos nossos dias. Por sinal, a prática da comunhão entre os crentes gera benefícios para cada um de nós e para a igreja de Jesus. Pelo menos a comunhão gera pelo menos 3 frutos: amizades entre irmãos, unidade entre os crentes e crescimento do reino de Deus. Comunhão produz amizade. A igreja primitiva formava um grupo super coeso. Eles estavam sempre juntos e tinham tudo em comum, como nós lemos. Isso acontecia por causa do compromisso dos crentes com Cristo e compromisso um com o outro. Veja que estar sempre juntos com os irmãos gera relacionamentos, e relacionamentos produzem comunhão, e comunhão amizades. Sobre amizade, Jesus ensinou o seguinte em João 15:15: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Ora, se Jesus é nosso amigo e nos chama de amigo, muito mais eu deveria estar em busca de amizades com meus irmãos. Amigos têm intimidade uns com os outros, pois eles construíram relacionamentos a partir da comunhão. Se você deseja ter amizades na igreja, você necessita se envolver com as atividades desta igreja. Você jamais poderá construir amizades na igreja se você não investir tempo na comunhão com os irmãos. Enquanto me preparava para compartilhar essa palavra com vocês, eu li a respeito de uma senhora que era muito assídua nos cultos, que é muito bom, por sinal, mas ela só chegava na igreja quando o culto estava começando e saía tão logo o culto terminava. Isso aqui é mero atendimento ao culto, mas não é comunhão. Para haver comunhão, tem que se investir em tempo. A comunhão exige tempo de qualidade e esforço de cada um de nós. A comunhão começa sim com atendimento ao culto, mas vai muito além disso. Comunhão é construir relacionamentos de amizade com nossos irmãos e irmãs em Cristo. E nós temos todos os motivos para ter comunhão, não? Todos nós temos o mesmo Salvador, Jesus o Senhor. Todos nós temos o mesmo Pai. Todos nós temos o mesmo Espírito. Todos nós estamos no mesmo barco ou na mesma arca. Todos nós temos o mesmo propósito de viver para a glória de Deus. Todos nós temos o mesmo destino. Por que não investir em comunhão para cultivarmos amizades que serão eternas? Considera isso. A amizade que tu cultiva aqui vai continuar no céu. Já paraste para pensar nisso? As tuas amizades com pessoas ímpias, a não ser que ela se converta, serão perdidas. As tuas amizades com os santos vão perdurar para sempre. Nossos amigos cristãos estarão conosco neste mundo e por toda a eternidade. Obviamente, boas amizades demandam tempo, energia, esforço, mas vale a pena tal investimento. Segundo, a comunhão produz unidade. A igreja de Jesus é chamada para ser unida, para ser harmoniosa. Devemos detestar contendas, devemos detestar divisões, devemos lutar contra dissensões, fofocas e mexericos na igreja. Devemos ser os primeiros a dizer: não, meu irmão, perdoa, deixa isso para lá. Devemos ser promotores da paz. A passagem que lemos no livro de Atos nos mostra que existia grande harmonia
entre os irmãos na igreja primitiva. Para que tenhamos uma boa unidade e união, devemos cultivar comunhão, a vida na comunhão. Você sabia disso? Lemos Salmo 133, que a união produz vida. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão, e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. A vida produz, em terceiro lugar, o crescimento do reino. A comunhão produz o crescimento do reino de Deus. Em Atos 2, que lemos, no último versículo, versículo 47, diz que o Senhor acrescentava, gerava vida nos mortos espirituais, acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Atos 2, 47. Atente bem que o ato do Senhor de acrescentar os que iam sendo salvos está ligado à comunhão, à unidade, ao amor que os cristãos primitivos tinham. A nossa comunhão, o relacionamento que temos uns com os outros e com Jesus é um testemunho para o mundo. Quando nos ajuntamos regularmente para cultuar a Deus e nos confraternizar uns com os outros, nós estamos testificando ao mundo o nosso cristianismo. Por isso que era interessante em épocas passadas, quando os crentes passavam com a Bíblia por baixo do braço, todo mundo sabia, olha, lá vai o crente, lá vai o protestante, como se dizia. Estamos testificando quando estamos nos reunindo ao mundo. Por sinal, nós lemos em João 13:35, que com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A comunhão, o amor, produz crescimento e é um testemunho ao mundo. O Senhor há de acrescentar à nossa igreja mais discípulos, à medida que nossa comunhão e serviço a Ele for aumentada. Que o Senhor faça e opere para que nunca mais tenhamos que ficar sem comunhão eclesial, como fomos forçados a ficar nesses 5 meses. Oremos para que nossos irmãos enfraquecidos na fé possam ser reanimados. Oremos para que nosso compromisso com a igreja cresça mais e mais, para que nossas amizades cristãs sejam desenvolvidas, para que haja, de fato, unidade e união cada vez maior em nosso meio, para que o reino de Deus se estabeleça de forma grandiosa na primeira Igreja Batista do Pará. Em nome de Jesus, amém.